Ó, eu vou ser completamente sincero com vocês. Osama Game é uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Ponto. Eu só assisti Osama Game porque, aliás, toda a minha experiência com Osama Game, Jogo do Rei, a franquia, é uma experiência toda pautada no fato de que estão me pagando pra isso. Jogo do Rei, Osama Game, Osama Game The Animation, o tema deste vídeo, é a adaptação da continuação de Osama Game. Não existe um anime do primeiro mangá, eles adaptaram o segundo mangá. O primeiro mangá saiu pela JBC, na época que eu trabalhava na JBC. Eu só li Jogo do Rei, porque eu estava sendo pago para ler Jogo do Rei. Era o meu trabalho. E aí os caras decidiram fazer o anime da continuação, mas misturar os dois. Fazer ao mesmo tempo e não em ordem, misturado. Adaptar a continuação e colocar o primeiro como flashbacks no meio desse. E eu só assisti esse anime porque eu estou sendo pago pelos meus padrinhos. Porque se vocês acompanharam todo o processo no Twitter, o Rafael Ritt, nosso padrinho, que tem um canal, o canal Socos Normais, assinem o canal Socos Normais, ele ganhou o bolão da Copa do Mundo. E aí ele escolheu o Osama Game. Ele tem um vídeo de Osama Game e ele adora anime ruim e mangá ruim. E ele escolheu o Osama Game. O urso, que ao contrário de mim, não é otário, não assistiu o Osama Game. Estou eu aqui, otário, comentando o Osama Game. Mas o Osama Game é uma das coisas mais preguiçosas que eu já vi na minha vida. É muito preguiçoso. É uma das produções mais patéticas, de valor de produção mesmo, assim, de qualidade visual e de animação. É uma das coisas mais patéticas que eu já vi. E realmente parece que ou as pessoas, ou os animadores, eu não acredito que sejam animadores ruins. Porque a gente tá ligado que não é uma questão de os caras serem ruins na maior parte do tempo e nem de dinheiro que automaticamente gera animação boa. É uma questão de gerenciamento de pessoas e tempo. Ou as pessoas foram sequestradas para fazer esse anime, ou eles fizeram todo o anime em um espaço de 3 horas. Porque ele é muito feio. Não tem nenhum esforço. Então eu também não vou ter nenhum esforço. Enquanto eu assistia ao Osama Game, eu ia mandando áudios pro grupo do Telegram dos padrinhos. Todos os padrinhos do VideoQuest já conhecem esse vídeo, 70% desse vídeo é por conta dos áudios que eu mandei. Eu tinha baixado os áudios para relembrar tudo que eu falei para assistir o episódio final e fazer o vídeo final, e eu percebi que eu tinha feito 37 minutos de áudio de Osama Game. E eu não posso privar vocês de tudo que eu pensei em cada um dos episódios dessa maravilha da animação japonesa. Então o que eu fiz, com a ajuda dos nossos padrinhos, com a ajuda do nosso editor Diego, é o que vocês vão assistir agora, é na íntegra tudo que eu comentei de cada um dos episódios de Osama Game, do 1 ao 11 e depois no fim, eu agora falando do episódio final. Vai. Bom dia, senhores. Queria dizer que eu assisti o primeiro episódio lá do Osama Game. E... bom, primeiramente, eu fujo de anime genérico por um motivo, né? Esse anime é o mínimo, é muito mínimo esforço. Muito, demais. Esteticamente preguiçosaço. A animação preguiçosa, o design de personagens, todos eles são péssimos. Um dos únicos personagens que tem um design mais ou menos diferentinho, que parece inclusive com o Goro da Linda Franks, morre no primeiro episódio. Spoiler pra quem não viu, também foda-se. E alguém falou, não estraguem o spoiler do primeiro episódio. Eu realmente não sei o que tinha de tão surpreendente ali, mas talvez seja porque eu li o mangá prequel, né? Do Osama Game. E tudo aquilo eu tava ligado. Esse é o tipo de coisa que acontece. Se a explicação do Jogo do Rei for a mesma do mangá, vai ser interessante, porque eu vou ficar de olho no tipo de coisa que acontece que não faz nenhum sentido com a explicação. Acontece bastante isso no mangá. Por exemplo,
esse cara explodindo em bolhas de sangue. Que, se for a mesma explicação, é mais uma das coisas que, pelo amor de Deus, aquilo não causa isso. Mas eu falei, esse negócio não vai me surpreender tanto assim. Mas é ruim. Ruim. No metrô, o segundo episódio de Osama Game. E agora eles começaram a misturar os dois animes. E eu tô tendo basicamente flashes do Vietnã com o segundo anime de Osama Game, que é o mangá que eu li na JBC, que é um dos piores mangás que eu já li na vida. Então, primeiramente, valeu, viu, Rafael Hit, seu enorme filho da puta. Mas é muito ruim, né? O problema do Osama Game é um misto muito estranho de muito esforço e nenhum esforço ao mesmo tempo, que eu não consigo definir muito bem. Mas o highlight pra mim... Não, o primeiro highlight é a mistura dos dois animes nesse episódio. O começo da mistura. Mas o segundo highlight pra mim é a abertura desse anime, que é muito uma clara tentativa de ser um Death Note, né? De ter um rockão, um metalzão do mal. É muito bobo, cara. É inacreditável. E essa tentativa de ser edgy, de ser pesado, de ser gore, com nenhum senso estético. Nenhum. É da hora. É da hora como tem aquelas cenas de enforcamento, e aí tem aquele close na língua de fora, close no cara se mijando. Mas nada no resto da estética bate com aquilo. Porque é tudo cor chapada básica, fotografia básica de anime qualquer. Não tem nenhum cuidado para aquilo parecer diferente ou se encaixar com o gore da coisa. Porque o resto do tempo, inclusive nesses momentos específicos, também é qualquer coisa. Então, ótimo anime. Entrou o episódio 3. Espero que não esteja muito barulhento. Eu quero mandar antes que eu esqueça as coisas. Eu tô no metrô ainda. É muito engraçado o Jogo do Rei, porque ele é muito mal feito pro tipo de coisa que ele quer fazer, sabe? Tem um tapa do cara, como é que chama? O Kenta. O Hit não vai nem lembrar o nome dos personagens, porque pelo amor de Deus, né? Mas tem um tapão desse cara na menina que é a vilã, que é muito feio. Não tem impacto, não tem peso, não tem nada. São uns bonecos batendo um no outro. Quando ele passa de uma história para outra, não tem nenhuma diferença estética nem nada para marcar que a gente tá vendo duas histórias, sabe? É muito assustador, muito ruim. E, tipo, eu tô preparado pro tipo de coisa que acontece no Jogo do Rei, porque eu li o mangá e tal, mas eu não vou lembrar de coisas específicas. Eu tinha esquecido do plot twist da votação, quando abre o negocinho e tá escrito Kana. Ah, venci! Na verdade era um papel escrito Kana. Desculpa, mas o meu voto é para o Naoya. Puta que pariu, que bagulho idiota, mano. Eu tinha esquecido completamente disso. E esse episódio ainda tem um momento que eu lembro, esse sim, eu lembro claramente quando a gente tava lá na JBC, que é o momento do Naoya tem que fazer sexo até o fim do dia. E não tá especificando, como, se eu não me engano, acontece com alguém no Jogo do Rei do presente, desse anime. Não tá falando transar com X ou Y, ou transar com uma mulher. Tá falando sexo. Se o moleque é tão bonzinho, por que ele não deu a bunda pro amigo dele? Abaixa a calça e dá a bunda, caralho. É sexo. A não ser que o Jogo do Rei, o rei, não considere isso como sexo, porque sexo é homem e mulher. Vai saber. De repente, o cara tá contando com o fato de que o rei é homofóbico, vai saber. Mas é só baixar a calça e dar pro cara. Pô, dependendo da sua definição de sexo, chupar o pau do cara já é sexo. É a minha, inclusive. Bom, vamos lá. Barulho de trem aqui. Pela quarta vez, que episódio horrível, né? E, bom, tem
a cena do trem que eu tinha mostrado, que é, tipo, as proporções do cenário estão horríveis. É um cenário, sei lá, o maluco fez no The Sims e só deu uma coloridinha por cima. Um bagulho feio, fora de proporção, os personagens não parecem que faz parte daquilo, não tem sombra, é tudo cor chapada. A estética desse anime me incomoda demais, que eu acho que eu sempre fujo nas temporadas das coisas que parecem muito qualquer coisa assim, né? O anime mais qualquer coisa que eu tô assistindo no momento é o Planet With, esteticamente falando, e mesmo assim ele tem alguma inventividade. E esse aí é só a raspa do tacho do mínimo, sabe? A menina tateando pra frente quando o cara tá claramente à esquerda dela. As cenas, isso que me deixa nervoso nesse bagulho, que são as coisas específicas que eu esqueci do mangá, né? Uma tentativa barata de te enganar pra te assustar, que é muito patético. A cena da menina falando, eu sou o rei, e aí corta pra propaganda pra ela falar, não, eu não sou o rei, mas isso vai ajudar alguma coisa. Aí depois, qual foi a cena? Quando ela toca na menina e vem uma mensagem de texto dos pais do moleque. Você vai querer alguma coisa pra comer? Que inclusive é muito estranho, porque essa é a única referência à existência de pais até agora, que não tem adulto nesse mundo. O moleque tá lá, tem que perder alguma coisa importante. O moleque começa a destruir o próprio quarto com a guitarra. Ele destrói o quarto. Com certeza fez um barulho do caralho. Tava gritando também. Não tem pai, não tem mãe, não tem vizinho, não tem mundo. Só tem os moleques. Eles pegam o trem e não tem nenhuma... Ninguém para eles, ninguém pergunta. Não tem contexto. Eles estão completamente descolados da realidade. Fora o bagulho realmente... O óbvio, que vai ter que ser comentado praticamente todo episódio, até parar, e eu quero saber se eles vão parar alguma hora, eu gostaria muito, que é essa porra de acordar de uma história pra outra, que ainda tem uma burrada muito específica. E assim, começa com eles lá na rua, falando, não, eu sei de um lugar que pode nos ajudar, aí fala da vilinha e o caralho, 4 lá, que aí já teve eu já fiquei pensando que, porra, não tem nem a aventura da descoberta. Porque a história já está solucionada, ele só precisa solucionar de novo, porque ele solucionou no primeiro mangá. Então, como a história já está solucionada, ele fica adiando a solução. Ele não vai contar pra gente, só vai contar depois, mas não é como se ele tivesse que descobrir, porque ele já sabe. É só a gente que não vai saber por enquanto, né? E tem uma contagem no fim de todo episódio. Só que a contagem tá parada desde o primeiro. Porque a história do presente não anda. Então tem 10 mortos, 22 sobraram. Desde o fim do primeiro episódio, porque os 10 mortos foram no primeiro episódio. Então não faz contagem, meu caralho. Ou você anda com uma história ou você não anda. E não fica fazendo suspense e contagem regressiva com um negócio que você não vai desenvolver. Osama Game 5. Eu juro pra você que é tanta coisa que eu nem lembro tudo que eu ia comentar. Eu sei que o episódio não tem nada da trama do presente. Inclusive ele não tem a contagem regressiva que eu reclamei no episódio anterior. Eu acho que já não tinha antes. Porque, né? Já não estão mais contando aquela história. Então não faz sentido aquela contagem regressiva. Ele tem aquelas mortes que, sabendo qual é a causa, já por ter lido o mangá, tô lembrando aqui que aquela causa não faz com que a pessoa exploda. Não é assim que funciona, mas tudo bem, vamos aguardar. E eu sei que eu tive um momento de muito choque, porque eu ainda tô na minha cabeça, eu vou insistir nisso, porque pra mim isso é o certo, de verdade, que tem uma história do presente e tem flashbacks. A história já quebrou isso. Porque antes estava todos os flashbacks, supostos flashbacks, focados no personagem principal. Mas aí tem uma cena muito casualmente de personagens secundários conversando. E o episódio é meio que focado neles, mais ou menos. Mas é tudo tão apressado que não dá pra exatamente focar, que tem que mostrar um monte de outras coisas. Eu falei, caralho, mas agora o cara só tá realmente contando a outra história, né?
Ele esqueceu, não é um extra, é um centro. Que mais? Bom, mais uma vez, o moleque simplesmente investiga do nada e acha umas reportagens do jogo do rei anterior de 30 anos atrás. O que quer dizer que quando essas coisas acontecem, o mundo repara, até porque era uma vilinha, e os jornais ainda repararam nessa vilinha. Isso tá na cidade, é uma série de mortes. Não tem jornal, não tem polícia, não tem pai, não tem mãe, não tem desespero, não tem pânico coletivo, não tem nada. As crianças morrem e é isso só vai acontecendo. Elas vão tomando decisões, saem de casa, pegam um trem, viajam e ninguém se importa. E tem as letras. As letras têm uma história engraçada, porque as letras, cada um deles recebeu uma letra e eles tentam pegar todas essas caracteres, né? Uma sílaba. E eles tentam pegar essas caracteres e formar uma frase para ver o que isso quer dizer e tal. Eu não lembro exatamente no que isso vai dar. Eu lembro que isso deu um trabalho desgraçado na JBC. Isso deu num bagulho que até hoje pra mim é engraçado e não vai ter graça nenhuma pra vocês. Pra mim e pro Pedro é engraçado. Porque eu peguei pra fazer isso. Eu falei, não, deixa eu tentar fazer uma frase aqui. E aí eu fui tentando formar e tal, porque tinha que formar alguma coisa de briga, eu acho. E eu cheguei nas sílabas, na frase... Eu formei uma frase, sobrou umas sílabas e eu só formei uma palavra que não significa nada. E eu coloquei, eu acho que isso não foi pro mangá, treta de criança volengen. E a gente só ficava olhando treta de criança volengen e a gente ria. A gente passou, sei lá, meses rindo de treta de criança volengen no trabalho. Foi maravilhoso. Mas eu não lembro exatamente no que isso vai dar, sinceramente. Eu sei que é obviamente uma bosta, mas enfim. E eu quero ver quando vai se aproximar de uma parte que eu acreditei em Jogo do Rei. Eu chego lá, mas teve um certo momento que eu falei, não, peraí, isso aqui pode ser interessante. Aí depois só... Eu tinha falado que tinha um momento que eu acreditei no Jogo do Rei. Mas eu acho que como os caras estão adaptando tudo apressadíssimo, né? Eles estão basicamente no volume 4 em 6 episódios, sendo que, na verdade, eles estão fazendo 2 histórias ao mesmo tempo, né? Eles devem ter pulado muitas partes. Porque eu lembro que teve um momento no mangá que eu pensei que ele tinha um tema. E eu pensei que ele estava realmente vendo essa hipersexualidade da adolescência, sabe? Porque tudo era sexual. Todos os desafios, todos os jogos de morte eram sexuais e sobre relações dos personagens na escola, né? Então era... tal pessoa tem que ficar com tal pessoa e essas pessoas não se gostavam e tal. Então eu pensei que era sobre isso. Mas não, né? Ele não está estudando nada. Ele está usando para criar situação extrema de violência e fanservice. Não tem nada ali sendo estudado. Não tem uma ideia por trás de nada. Mas eu acho que essa parte toda foi cortada. E como tudo isso é cortado, você não entende muito bem a relação entre os personagens, porque você não está vendo a história por completo. É um resumo. E aí você tem aquela interação do cara lá do Brutamontes, que inclusive é muito engraçado, porque nessa história só tem 2 tipos de personagem. Tem completo psicopata pau no cu ou completo idiota, né? Tá dividido entre esses 2 grupos. E o principal, que eu já esqueci o nome, Nobuaki. O Nobuaki, que é Jesus Cristo. É o melhor ser humano que existe. E tem aquele negócio do cara com a menina. Com a... Ai, cacete. Eu não sei o nome, mas é a menina que o moleque não gosta. Essa menina me odeia e tal. Então a gente não vê essa relação. Essa relação não importa pra gente. Então tem toda uma interação entre personagens que a gente não viu e que decide a trama da história, mas foda-se, não importa, a gente não viu, pulou. Fora que os jogos de morte são muito nem um pouco criativos, né? Nesse episódio é literalmente, bom, vocês jogam um dado e as pessoas morrem. É isso, eu não vou pensar muito sobre isso.
Até 6 pessoas morrem, de repente menos. Caiu 6. 6 pessoas morrem. Que bagulho babaca, mano. É muito sem criatividade. E esse episódio, nossa senhora, assistam o comecinho, pelo menos. Eu não vou saber a minutagem da cena do dado, porque o dado em computação gráfica cai como se fosse chumbo, né? Poc, poc. Ele não bate no chão e rola e tal. E você tem a expectativa. Ele meio que cai como um 6, só como se ele fosse um bloco de concreto que alguém jogou já com o 6 pra cima. Mas no comecinho do episódio tem um carro e os caras pegam um táxi, né? Tem o carro, e o carro, meu Deus do céu, eu esqueço como é anime vagabundo. Eu esqueço como funciona. É muito feio aquele carro, minha Nossa Senhora. É o máximo da preguiça. Que bagulho horroroso, meu Deus do céu. Talvez eu tenha perdido detalhes para comentar nesse episódio. Sim, é verdade. Foi revelado que é, como é que chama? Um vírus hipnótico de autossugestão que faz as pessoas pegarem fogo e girarem a cabeça no pescoço. Como? Por quê? Como assim? E não tá muito claro, pelo menos na explicação do anime, né? Porque no mangá eu lembro que a gente sabia que era um vírus de computador. Não tá muito claro se é um vírus de computador ou um vírus real. Uma criatura, né? Um organismo vírus. Porque ele faz o pessoal nos laboratórios e a imagem de um vírus no microscópio e tal. Mas ela hackeou o bagulho, né? Inclusive, pelo amor de Deus, 2017. Esse anime é de 2017, né? 2017. E a menina hackeando, digitando muito rapidamente com um contador de 97% pra baixo. Vai tomar no meio do cu, né? Vamos pra nossa sessão diária de Vai Tomar no Cu, Sama Game. Eu acabei de assistir o episódio 7. E Vai Tomar no Cu, Sama Game. Que o anime só toma todas as decisões estúpidas. É inacreditável. Esse episódio... Primeiro que eu não sei exatamente por que eles foram pra porra da Vila Yonaki. Se eu não me engano, na história anterior, no mangá, eles vão lá e investigam. Tipo, vão em laboratório, ver o que aconteceu, pega registros e tal. Descobrem coisas que o moleque já sabia. Aí eu não sei exatamente por que ele foi pra Vila Yonaki dessa vez, porque ele só falou, precisamos ir à Vila Yonaki. E aí eles vão, e aí o que ele descobre é que a menina, a Natsuko, é irmã da menina que ele gostava na história anterior. E é isso, né? E que o pai tava no como é que chama? Meio que desenvolveu o bagulho. Mas isso não ajuda em nada a solucionar o jogo. Isso ajuda a gente a entender melhor a história, tudo bem. Mas não é pra isso que eles foram. Não é o personagem não foi lá pra esclarecer coisa pro público. Ele tem que ir lá pra esclarecer coisa pra ele, né? Aí beleza, tudo bem. Os caras foram lá pra nada, pra ter informação que o moleque já tinha, porque ele já solucionou esse jogo antes. Descobre essa informação. E aí o resto do episódio é todo focado nos dois que estão acompanhando ele. E por conta desse anime ter tomado a decisão estúpida de dividir as histórias, e até agora a gente mal conhece esses personagens, tem um monte de cena que era pra ser emocionante que simplesmente não funciona. Que tem a menina gosta do cara, eu não sei até que ponto estava claro ou não, né? Porque os dois estão um do lado do outro, que a gente tem que supor que eles gostam um do outro. Aí a menina pede pra ele, pro cara dizer que ela é fofa e que gosta dela, e o cara se recusa. Custa, cara! É uma situação de vida ou morte. E aí depois rola todo um sacrifício. Tem um momento onde eles estão morrendo, se arrastando numa cena horrível. E tem uns flashbacks. E é engraçado que, pra mostrar que eles têm uma relação, né? E é engraçado que tem um flashback inventado, né? Do deles torcendo pela Natsuko num campeonato escolar. E depois os outros flashbacks são do que aconteceu no jogo do rei que a gente viu, de cenas do próprio anime antes disso.
Então, tipo, toda a relação deles eles estavam no mesmo lugar uma vez e agora estão participando desse jogo. Logo eles se amam. Caralho, que anime péssimo. Vamos lá, Osama Game 8. Mais um episódio merda, como sempre, que é um anime merda. Nesse rolou um jogo, eu não sei se sou só eu, mas é um jogo tão mal explicado, de pontuação, de quebrar dedo, jogo bobo do caralho, tudo que, sei lá, eu não sei. Bom, é porque até agora teve só jogo idiota, né, de joga dado e esse número de pessoas morre. E aí ele tentou ser criativo e é só muito esquisito. Tem os momentos que dependiam da gente ter passado tempo com esses personagens, mas o anime escolheu que fazer a gente passar 7 episódios longe de todo mundo. E aí tem um monte de coisa que a gente tem que meio que supor, que o anime acha que a gente viu e a gente não viu. Tipo a menina psicopata lá, Natsuko, falando, então eu acho que o Teru? Esqueci, não, Teruaki é outro, não consigo lembrar o nome de personagem. Kenta. Mas o Kenta conseguiu o que ele queria, né? Morreu ao lado da sua amada. Era a amada dele mesmo? A gente não viu isso. A gente supõe no outro episódio, mais ou menos, mas a gente não passou tempo com esse personagem pra gente saber tudo. Tipo, todo mundo da sala sabia? É isso? Ela sabia? Sei lá. Aí... tem uns momentos que eles estão na rodinha do joguinho idiota lá e o moleque pega na mão do Nobuaki e fala, confia na gente. E ele fala o nome desse personagem. E eu tenho quase certeza que é a primeira vez que ele conversa com esse personagem. Porque ele não conversou com ninguém. E aí começou o jogo. Então o Nobuaki conhece todo mundo, chama pelo nome, se importa com todo mundo, mas ele não falou com ninguém. Ele rechaçou todas as amizades possíveis. E aí, sei lá, tudo isso aconteceu em meio período de aula, né? Ele rechaçou todo mundo e aí começou o jogo. Desde quando ele conhece as pessoas? É um anime muito estúpido. Aí agora ele recomeçou a contagem. Só que ele matou uns 7 personagens no episódio passado, no episódio 7. E aí ele continua a contagem, só que não matou ninguém nesse episódio. Ele usa essa contagem regressiva do pior jeito possível. Porque também ele não sabe controlar o ritmo dos acontecimentos, né? Fora a cena dele, o Luiz me alertou isso. Eu tinha falado, o Luiz estava falando comigo, falei com ele, porra, pelo menos dá uma diferença estética nas cenas de flashback, nas cenas do presente, sabe? Faz um sépia, coloca o presente com um tom mais azulado e o passado com um tom mais alaranjado, qualquer coisa do tipo. Ou faz um corte de cabelo diferente pro personagem principal pra mostrar que passou o tempo. Aí o Luiz mandou só espera esse negócio de corte de cabelo. E aí tem a cena esquisitíssima do moleque cortando o cabelo do outro. Que cena esquisita do caralho. Muito deslocada, sabe? Mas é porque a gente não conhece personagem nenhum, né? Aí as coisas simplesmente acontecem e a gente não tem como saber que aquele personagem tinha o grande sonho de ser cabeleireiro. Bom, vamos lá. Osama Game 9. Episódio bosta, obviamente, porque todos os episódios são bosta. O foda desse momento é que ele depende muito da gente ter criado laços com esses personagens. Inclusive, a personagem solta a amiga da vilã. Solta por causa dos laços. Aleatoriamente, assim, que ela vai salvar a amiga dela. E parece que a série não percebe que a gente não criou laço com ninguém. Porque todos os personagens que estão sendo importantes agora passaram 6 episódios longe. Eu não sei quem é quem, sabe? Por exemplo, no episódio passado teve que ter aquela cena artificialérrima do moleque cortando o cabelo do personagem principal pra gente criar Nossa, tem um cara com uma boina do Jotaro aqui.
Aí ele tá de fone, não vai ouvir. O cara tava com uma boina preta com aquela plaquinha com a mãozinha do Jotaro, tá ligado? Olha só. Enfim. Teve que ter aquela cena hiper artificial do moleque cortando o cabelo pra gente, olha só, ele tem um sonho, ele vai perder esse sonho e se sacrificar. Agora teve o flashback artificialérrimo da amiga da vilã, que aparentemente a gente tem que acreditar que ela fez tudo aquilo porque um dia a vilã chamou ela pro clube de corrida. E é isso. E agora ela dedica a vida dela a essa amizade. É porque não existe vida fora do jogo do rei nesse universo, né? O moleque participou de um jogo do rei passado, e aí ele só meio que aleatoriamente foi jogado pra essa nova escola. Por quem? Ele fez a matrícula dele? Porque ele não tem pai nem mãe. Enfim. E aí tem o moleque que gosta do cabeleireiro, aparentemente apaixonado pelo cabeleireiro, que tem aquela cena ridícula dele com o chapéu no tronco do cara sem cabeça. Sorria, Teruaki, sorria. Muito engraçada essa cena. Muito engraçada. E... enfim, a gente tem que acreditar que esse cara que esse moleque é muito amigo do Teruaki. Eu não faço ideia. Não teve nenhuma cena. Não teve nenhum momento. Eu nunca vi esses personagens conversando antes. Todos os personagens, o pessoal da sala tem um pensamento estratégico rápido, foda. Tipo, chegou esse jogo, eles já fizeram um esquema levando em consideração a ordem dos lugares e quem ia fazer o quê, quem ia sacrificar pontos, quem ia dar ponto pra quem ia manipular a vilã desce daquela maneira. É foda, cara. Os caras são muito rápidos e muito inteligentes. Que nem a outra menina que tava investigando e que investigou o Jogo do Rei, anotou pistas na primeira vez que ela viu o Jogo do Rei. Porque tem uma cena de um flashback daquela primeira vez que se reuniu todo mundo numa pracinha antes de começar o segundo anime, dentro do anime. E ela falou, eu vi aquilo e eu anotei como uma pista. Já? Nem sabia o que estava acontecendo. E ela foi lá e investigou o Jogo do Rei. Enfim. Agora, o que está mais me irritando nesse momento... Eu não sou um cara de lógica, vocês sabem. Eu não tenho... Minha cabeça não pensa com lógica e eu sou burro. Mas... tem hora que o rei considera a pessoa... como, por exemplo... naquele momento que todo mundo é punido no outro jogo... Todo mundo é punido por chorar. O que significa que o rei sabe o que as pessoas fazem fora do celular. Beleza. Mas tem um momento, licença. Tem um momento que o rei considera a pessoa o celular. Como, por exemplo, a menina pega o celular do cara e bloqueia o rei. E o moleque é punido, não ela. Então o rei considera a pessoa só tudo que acontece pelo celular. E aí? É qual? Vamos lá, Jogo do Rei, episódio 10. É incrível como o Jogo do Rei não tem um episódio que a gente possa dizer, pô, esse aqui foi um pouco melhor. Não tem, são todos péssimos. É inacreditável. Dessa vez, e isso é uma coisa bem engraçada desse Jogo do Rei, que do segundo Jogo do Rei, né? Que no primeiro Jogo do Rei, como eu já tinha dito antes, me deu até a impressão que ele estava trabalhando questões de sexualidade na adolescência. Porque boa parte dos jogos tinham a ver com quem gostava de quem pegava quem transa com quem e tudo mais. Então, tinha a ver com isso. Ele estava meio que trabalhando isso. Óbvio que não tava, era só fanservice, mas enfim, dá pra interpretar. Esse meio que joga isso pra lá, e é só pornô gore muito ruim, que pra quem gosta não tem nada ali, mas é uma tentativa muito pífia. E os jogos são muito estúpidos. E tem esse jogo apesar que esse jogo eu vou dizer, tá, melhor do que jogar um dado e o número que sair morre, né? Os caras têm que sair correndo e tal.
Só que ele consegue não construir tensão numa corrida, uma literal corrida contra o tempo. Os personagens param, sentam, conversam, tem uns momentos bonitos, tem uma forçação de barra de um romance com a personagem que eu vi esse cara interagir 2 vezes na história inteira, sabe? Parece que ninguém tá com pressa de verdade. O Nobuaki é muito Jesus, não dá pra acreditar. Só que ele é muito Jesus também. Tem um momento em que ele carrega a menina nas costas por muito tempo, falando, não posso abandonar uma colega sabendo que ela pode morrer. Ele não conhece essa menina direito. Tudo bem, é o sentimento genérico, digamos assim, de proteger um ser humano. Mas, sei lá, não tem... Isso é ficção, tem que ter alguma relação, tem que ter algo ali que não foi construído, né? E... Ai, cara, o que eu ia falar? Ah, sim, ele é super Jesus, ele tá aí salvando todo mundo, ele é o melhor ser humano que tem. Aí o moleque que foi jogado de uma escada e aparentemente isso é equivalente a um ataque do coração, talvez. Se tivesse quebrado um pé dele, pô, arranja uma desculpa melhor, porque ele só caiu, o moleque caiu da escada, foi jogado da escada e ficou mal. Ele não ficou com uma perna quebrada, não ficou com um dedo quebrado, não ficou com dor numa costela, alguma coisa assim. Ele ficou mal. Mas o moleque cai na água, o Nobuaki vai lá salvar, e aí tem todas aquelas ilusões do caralho a quatro, e o Nobuaki solta o moleque, né? Porque ele não é animado. Não é animado pra parecer que ele tá... que escapou, que o moleque se debateu e soltou. Ele soltou o moleque. E depois ficou, eu não consegui salvar uma pessoa de novo. Vamos lá, penúltimo episódio de Osama Game. E mais uma vez uma relação entre personagem que a gente simplesmente não viu acontecer. Mas como essa é uma história... A ideia desse negócio também passa muito perto daqui do Isekai, né? De wish fulfillment. Então o moleque é o melhor ser humano do mundo e é muito bonzinho e é sempre bondoso e sacrifica pelos outros, e mesmo sempre se sacrificando pelos outros, ele sempre vive, tem alguma coisa errada aí, que nem aquela vez que ele mergulhou e pegou o moleque na água e soltou e se sentiu mal por isso. Enfim, e aí como ele é muito bonzinho e sempre se sacrifica pelos outros, todas as mulheres querem ele. Aí agora a mina tá apaixonada por ele. Por quê? Eu não sei muito bem. Ela fez um checklist de prós e contras e falou, bom, ele é um ótimo ser humano, estou apaixonada por ele agora. Uma bosta. E fica todo mundo correndo pra trás o tempo todo. E puta que pariu. Acontece um mundo de coisas no período entre o aviso e a primeira punição. E aí depois pula para a segunda punição. Suponho que as pessoas só continuaram correndo, né? Foram 8 horas muito chatas. Eles só cortaram. As primeiras 8 horas também eram muito chatas, né? Mas eles não cortaram. Inclusive vai ter o quê? 3 punições só? É isso, né? Uma às 8 da manhã, começou meia-noite. Uma às 8 da manhã, uma às 4 da tarde. Então 8, 16, 24, né? Não é isso? Aí meia-noite tem uma última punição? Enfim. A mina tá apaixonada, todo mundo corre pra trás, todo mundo se sacrifica. Só tem 2 tipos de reação aos jogos, que é ou heroicamente se sacrificar, ou virar um maluco psicopata e fazer de tudo para outras pessoas morrerem. Não tem a possibilidade, no jogo do rei, aparentemente, da pessoa, sei lá, fazer alguma coisa para causar a morte de outros se sentindo mal por isso. Todo mundo que vai fazer algo para causar a morte de outro vira um maluco psicopata para depois ele morrer implorando pela vida e a gente não ter dó, né? Porque não pode decidir por si mesmo se você aprova as ações de alguém, ou a história decide pra você e você, bom, agora você odeia esse cara e depois você vai ficar muito feliz que ele morreu. Enfim. Agora, a segunda parte do episódio é muito engraçada,
que que é aquela armadilha da menina, da Natsuko? Ela escondeu um pequeno buraco pro cara tropeçar? E aí o cara tropeçou e não consegue mais levantar? E aí esse pequeno buraco dá a alavanca o suficiente pra menina conseguir sozinha quebrar a perna do cara ao meio? Que porra é aquela? O lugar é totalmente plano, até que a história precise que tenha penhascos gigantescos, infinitos. Tudo bem que eles estão no alto da montanha, mas não tem uma explicação visual para você entender que eles estão correndo do lado de um penhasco. Eles não estão correndo do lado de um penhasco, eles estão correndo entre árvores. O lugar é plano, mas aí de repente não é mais plano. Tem um enorme penhasco na frente deles. Do lado, aliás, né? E aí alguém tropeça e cai como se fosse Looney Tunes. É uma maravilha. Vamos pro episódio final. O episódio final, obviamente, é uma bosta, porque esse anime é uma bosta do começo ao fim. E nem pra ser aquele episódio que os caras guardaram uma grana pra ficar uma animação foda. Dá pra perceber que tem um certo esforço no final, em algumas 3 cenas, de fazer um momento Sakuga, sabe? Uma cena de uma discussão, que normalmente a animação de Osama Game é um bagulho meio cena estática, assim. PNG sendo movido na tela, sabe? Tem uma cena de uma discussão que a menina faz um movimento muito maior do que a média de Osama Game, mas continua horrível, né? E continua com as decisões maravilhosas, as decisões que esse anime toma. É incrível como Osama Game consegue errar cada uma das decisões que ele decide tomar. A decisão idiota final, porque o problema do final do anime é um problema gerado no segundo episódio. Mas a decisão maravilhosa final de Osama Game é que o último jogo é um jogo de corta em partes do seu corpo e forma um boneco humano. E o moleque da boina enlouquece. E assim, a menina vilã, ela sumona, brota do chão, ela planta e colhe uma motosserra. E é maravilhosa a cena, onde o moleque tá enlouquecendo e a menina fala, você pode usar isso aqui, ó. Por acaso eu tinha uma motosserra. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. E aí o moleque corta a própria perna, a cena é toda uma bosta, é tudo muito ruim. Mas o problema central de Osama Game é realmente a decisão de ter intercalado as duas histórias e não ter sabido conduzir. Porque o conceito aparente do episódio final é um episódio que depende 100% da gente se importar com as relações desses personagens. Não só dos personagens do presente, como dos personagens do passado. E assim, é um conflito de quem vai sobreviver e de por que sobreviver, que depende de a gente acreditar que a menina Riona, é o nome dela, a menina de cabelo mais claro, acreditar que ela se apaixonou pelo Nobuaki e depois, no fim, a gente comprar o twist que, na verdade, a Natsuko era sinceramente apaixonada pelo Nobuaki. E não que ela era só uma maluca. Porque ele quer que a gente compre essa ideia no fim. Ela inclusive faz um discurso muito esquisito de é melhor matar a pessoa que você ama do que deixar que outra pessoa mate. Não, né? É melhor que todo mundo viva, na real. Mas, enfim, tá bom. Mas ela mata o Nobuaki e começa a chorar e eu te amava de verdade e tudo mais. E aí, só não é mais constrangedor do que a cena pós-créditos. Porque a cena pós-créditos eu só quero dar um abraço em quem fez. Mas eu chego lá. Tem um pós-vida. Tem um nosso lar, tá ligado? Nosso lar. Tem um momento nosso lar, onde o momento final do Lost,
onde eles estão todos num hall de luzes. No caso, no Lost é realmente um hall, acho que aqui é tipo um vale, eu sei lá. E todo mundo se encontra. E é foda porque... Como é que eu posso... Todos os personagens se encontram no pós-vida. E a gente tem que se emocionar com essa cena. Eu não faço ideia de quem é metade daqueles personagens. Eu vou supor que inclua o cara e a mina que viajaram de trem com o Nobuaki e o moleque da boina. Eu fiquei tentando pensar quem era o moleque da boina. Mas esses são os personagens que parecem ter importado ao longo da história. E aí ele encontra também a Natsuko, então eu tenho que me emocionar com o reencontro no pós-vida e eles estão bem no fim. Essa menina... Bom, eu não sei se existe um conceito de céu e inferno nessa história, mas enfim. Mas a cena dependia inteiramente da gente saber quem é quem e acreditar na relação deles. E não, você não acredita na relação de ninguém, porque o anime se sabotou no episódio 2, onde ele decidiu, não, agora a gente vai cortar a história que nem começou direito pra contar uma outra história meia boca, de um jeito meia boca, cortando várias partes como um resumo pra depois a gente voltar pra esses personagens e já a gente supor que todo mundo se gosta, sendo que a gente passou 7 episódios sem ver nenhum deles. É tudo horrível. Mas aí tem a cena final, a cena pós-créditos, que é triste e também não parece fazer muito sentido com o que a própria história falou no episódio final. Porque o episódio final esclarece, se é que eu posso usar essa palavra, esclarece que é as duas coisas. É um vírus de verdade, o organismo vírus, porque ele mostra aquelas imagens de microscópio do vírus se multiplicando e tal. Então é um vírus que entrou nos computadores e virou um vírus de computador. Eu não sei quem escreveu isso, eu não sei se a pessoa tá ligado que chamar de vírus no computador é modo de dizer, né? É uma nomenclatura. O mouse que a gente usa no computador não significa que tem um rato lá dentro e que as pessoas colocaram um rato num plástico e a gente tá movendo um rato. É só um nome, vírus. As coisas não são a mesma coisa. Mas enfim, esclarece isso e esclarece e diz que, na verdade, a solução pro jogo do rei é todo mundo morrer. Porque o vírus, que era um vírus de verdade e virou um vírus de computador, passa pras pessoas como um vírus de verdade. E se você continuar vivo depois de vencer o jogo do rei, você vai para algum outro lugar e você vai começar um novo jogo do rei, porque eu acredito que o seu vírus de verdade vai voltar a ser um vírus de computador e entrar no celular e se espalhar para os celulares das outras pessoas. Eu não sei, eu realmente não sei. Mas todo mundo morre na história. A menina se suicida. A menina vai pro mar, arrasta o corpo do homem que ela ama por algum motivo que eu nunca entendi muito bem e morre. E aí tem um novo jogo do rei. Um moleque qualquer e ele vê no celular o recado do jogo do rei. E isso já não faz sentido. Mas eu só quero dar um abraço em seja lá quem for que escreveu e que escreveu naquele ponto supondo que ia ter uma continuação. Mas eu quero dar um abraço muito longo. Muito longo. Eu quero nunca deixar de abraçar essa pessoa. Porque é muito triste que a pessoa acredite que vai ter uma continuação. Mas se tiver, eu quero continuar abraçando essa pessoa até fazer essa pessoa morrer asfixiada para impedir que isso aconteça. O que não vai impedir, porque o vírus vai continuar sendo passado para outras pessoas.
Chega, tchau, falou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.